Sabe aquele momento clássico de todo programador? Você cria algo incrível, funciona perfeitamente no seu computador, mas quando você vai mandar pro seu amigo, você escuta aquela famosa frase dele: Ué, mas aqui não rodou. Esse pesadelo de conflito de versões onde temos que instalar mais de 1000 coisas. Se eu te dissesse que tem uma forma de criar uma caixinha mágica onde você vai pôr toda a sua aplicação e ela vai rodar de forma igual em tudo que você subir, em todo o sistema operacional que você subir essa caixinha mágica, ela vai rodar de forma igual e você não vai precisar instalar quase nada. Essa caixinha mágica que eu tô falando, bom, o nome disso é container e quem cria isso é o Docker. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o Docker, o que é namespaces, o que é cgroups. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui entendendo tudo sobre os detalhes técnicos do Docker. O Docker foi inspirado no mundo real. O mercado de transportes antigamente era uma bagunça, até que inventaram os containers de metal. Não importa o que tem dentro dele, por fora ele é sempre igual, fácil de manusear. O Docker é a mesma coisa, só que para softwares. E isso é diferente de uma máquina virtual. Uma VM é como você construir uma casa inteira para o seu programa. Ela é pesada e lenta. O container é como se fosse um apartamento, leve e rápido, que usa a estrutura do prédio, que no nosso caso é o nosso sistema operacional. Pense no namespaces como um apartamento. Nele tem paredes, chão e teto. Isso pra gente cria uma ilusão que cada apartamento é separado, cada apartamento é um mundo próprio. E nisso entra o cgroups, que é basicamente o síndico do prédio. Ele que define as regras. Por exemplo, o vizinho X não pode usar mais que 70% da energia. O vizinho Y não pode usar mais que 90% do processamento, senão vamos ter uma pane geral. E agora, que tal a gente inspecionar cada parede do apartamento para entendermos melhores os namespaces? Bom, essa é a parte mais importante do vídeo, onde falaremos dos 6 namespaces que tem no Docker. Então se você já gostou do vídeo, já está entendendo alguma coisinha, deixa seu like aqui, se inscreve e se te ajudou, deixa um comentário legal aí. Primeiro namespace, o PID namespace. PID significa Process ID. No seu computador, cada processo tem um número de identificação, como se fosse um CPF. Dentro do seu container, o seu programa acha que é o processo número 1. O rei do universo. Ele tem sua própria lista de processo e não consegue ver mais nada além disso. É como se o apartamento tivesse sua própria lista de tarefa interna. Lá fora, no prédio, o sistema operacional sabe que aquele processo é, por exemplo, 345. Mas o container não precisa saber disso. Isso impede que um container veja o outro ou afete o outro. Segundo namespace, o Network Namespace. Pense nisso como se cada apartamento estivesse ganhando sua rede de internet privada. Cada container tem o seu próprio endereço IP, sua própria tabela de roteamento e suas próprias portas de rede. Um container pode rodar seu próprio site na porta 80, por exemplo, e o outro container rodar o seu próprio site na porta 80 também sem conflito nenhum. E é por isso que você tem que mapear uma porta, você tem que publicar uma porta no Docker. Por exemplo, usando o comando "-p", 8080 2.8080. Isso significa que você está colocando a porta do seu container e mapeando ela para a porta do seu computador de uma forma completamente isolada. A porta do container ninguém tem acesso, mas a partir de que a gente faz esse mapeamento, a nossa porta 8080 do computador está ligada com a porta 8080 do container. Fazendo isso, a gente tem uma ligação, ou seja, quando eu acessar a porta 8080 do meu computador, eu vou estar acessando a porta 8080 do container. Basicamente é isso. Levando como analogia, isso é como se fosse o elevador. Ele pega o que a gente quer, leva até o nosso apartamento. É basicamente isso. Bom, terceiro namespace, agora é o Mount Namespace. Esse, se não for o mais antigo, é o mais importante. Então vamos ficar ligado nele porque ele é bem importante. Ele garante que cada container tenha seu próprio sistema de arquivos, seu próprio gerenciamento de arquivos.
Quando um container é criado, ele monta sua própria imagem, como sua raiz barra. Ele vive nesse universo de arquivos e não consegue ver os arquivos do seu computador. Basicamente, ele não enxerga seus arquivos que estão no seu computador. Ele faz essa proteção para que isso não aconteça. E também faz a proteção para que o seu computador não veja os arquivos que estão dentro do container. A não ser que você crie uma janela, assim como a gente falou no namespace de network. Você precisa mapear um volume, que aí você vai ter meio que uma porta para acessar os arquivos dentro do container e fora do container, fazendo uma ligação entre os arquivos do container e os arquivos do seu computador. Existem tipos e tipos de volumes, por exemplo, como os bind mounts ou os volumes normais. E é esse o namespace que isola os arquivos do seu computador e do seu container. Ele é super importante. É basicamente isso tudo que eu falei. Vamos falar do quarto namespace, UTS namespace. Esse é o mais simples. O significado de UTS é Unix Time Share System. Ele isola o hostname. Basicamente, o nome da máquina. Cada container ganha um host único. Cada container tem um nome único, que geralmente é aquele ID gigante que aparece no seu terminal. Isso permite que os programas dentro do seu container possam rodar sem se conflitar com os programas do seu computador ou de outros containers. Isso é basicamente a identidade única do nosso apartamento. Por exemplo, o número do nosso apartamento. Quinto namespace, o IPC namespace. Ele que vai fazer a comunicação entre interprocessos do nosso container. Às vezes, no mesmo container, temos duas aplicações diferentes que precisam se comunicar entre si, usando memória compartilhada ou semáforos. O IPC Namespaces cria um quadro de avisos privado para o container. Aí, os processos lá dentro podem se comunicar entre si, mas estão completamente isolados pelo quadro de isolamento que o namespace criou. E esse namespace, ele basicamente cria uma construção de uma privacidade, onde um container basicamente não... Quinto namespace, o IPC namespace. Ele que vai fazer a comunicação entre interprocessos do nosso container. Às vezes, no mesmo container, temos duas aplicações diferentes que precisam se comunicar entre si, usando memória compartilhada ou semáforos. O IPC Namespaces cria um quadro de avisos privado para o container. Aí, os processos lá dentro podem se comunicar entre si, mas estão completamente isolados pelo quadro de isolamento que o namespace criou. E esse namespace, ele basicamente cria uma construção de uma privacidade, onde um container basicamente não sabe. Isso literalmente, esse namespace basicamente evita que um container espione o que o outro container esteja fazendo. É basicamente isso, não tem segredo. Esse namespace basicamente evita que um container espione o que o outro container esteja fazendo. É basicamente isso, não tem segredo. Por último e mais importante, o user namespace. Basicamente, ele cria um user root para o seu container. É o superusuário que você vai ter dentro do seu container. Esse superusuário pode fazer tudo, ele tem permissão para tudo dentro do seu container. Isso parece perigoso, certo? Mas no user namespace faz um truque genial.
Ele mapeia esse root dentro do container para um usuário comum. Do lado de fora, é como ter uma chave mestre, que só funciona dentro do seu próprio apartamento. Se um invasor tomar conta do seu apartamento ou do seu container, ele é o rei do nada. Ele não vai ter poder para afetar nada e fazer nada. Basicamente, isso é muito importante de entender. É muita teoria, é um conteúdo muito denso, mas é um conteúdo muito importante porque tudo isso em conjunto faz o que o Docker tem de melhor, que é as proteções e faz os isolamentos. Então é basicamente isso. Bom, chega de teoria agora, vamos ver um pouco do Docker na prática. E para isso eu preciso que você veja a tela do meu computador. Então bora lá.